E hoje falaremos sobre esse sujeito chamado Karl Rahner, comunismo e as penalidades. Se bem que as penalidades eu adiantei um pouco, adiantei praticamente tudo na aula anterior, porque eu queria me dedicar mais ao Karl Rahner e ao comunismo como farinhas do mesmo saco. Hoje respondo a essa pergunta no que se refere a Karl Rahner e o comunismo, uma vez que a teologia que se fabricou depois do Concílio Vaticano II, de maneira muito especial na Alemanha, depende totalmente ou em grande parte desse teólogo que eu vou apresentar hoje. Tem alguma relação com o comunismo? Por que que as coisas estão meio de cabeça para baixo? As suas obras foram publicadas antes da Segunda Guerra Mundial. Algumas obras foram publicadas antes da Segunda Guerra Mundial, como Deus no Mundo, de 1939, Ouvintes da Palavra, de 1937. Ensinou em Innsbruck e, em 1964, sucedeu a Romano Guardini, famoso Romano Guardini, na Universidade de Mônaco. As suas aulas nessa universidade sobre a introdução ao cristianismo, vocês lembram de algum livro que tem esse título, né? Livro de Ratzinger, servirão de base para a obra fundamental mais importante de Karl Rahner, que foi apresentada em 1975 e se chama Curso Fundamental sobre a Fé. Obra essa que vocês podem encontrar traduzida ao português para a felicidade da heresia dentro da igreja. Antes do Concílio Vaticano II, ele foi proibido de dar aulas. Proibido porque a sua doutrina era um perigo e se reconheceu e por isso se lhe impôs um silêncio. O Papa João XXIII o convidou a participar do Concílio Vaticano II na qualidade de perito. Ele foi um dos grandes teólogos que estavam por trás do Concílio Vaticano II, trabalhou com Joseph Ratzinger dentro do Concílio Vaticano II. Rahner tinha a qualidade de perito. Ratzinger tinha a pobre qualidade de um mero secretário de um bispo. Depois, Ratzinger vai ser perito do concílio também. Eu estou falando do Joseph Ratzinger, o futuro Bento XVI, o atual Papa Emérito Bento XVI. Os dois trabalharam juntos em muitos documentos do Concílio Vaticano II. No final do Concílio Vaticano II, o Papa Paulo VI recebeu Rahner em audiência particular, lhe expressou o seu reconhecimento também pelo seu trabalho teológico em favor da Igreja e do Concílio. Em 1965, juntamente com outros teólogos como Yves Congar, Hans King, esse daqui é outro herege, né? Johann Battista Metze, um dos pais da teologia da libertação, Eduard Schillebeeckx, terrível esse senhor, eles fundaram juntos a revista chamada Concilium. Nessa revista também participou, pelo menos nos seus começos, inclusive o teólogo Joseph Ratzinger. Essa revista foi a ponta de lança do progressismo teológico católico a partir de todas as novidades teológicas contemporâneas até as mais heterodoxas. Durante o concílio, como eu disse, Karl Rahner e Joseph Ratzinger trabalharam juntos, inclusive trabalharam inicialmente na revista Concilium, mas como dirá o mesmo Joseph Ratzinger, ele percebeu que ele e Rahner habitavam em dois planetas diferentes e por isso ele se separou desse tipo de teologia. Ele reconhece que foi um período da vida dele, o entusiasmo por essas ideias modernas, mas depois Ratzinger se retira desse tipo de teologia e então vai fundar junto com Hans Hus von Balthasar, o famoso Balthasar, que Ratzinger tem altíssima estima, funda uma outra revista chamada Communio para contrapor o peso da outra revista progressista chamada Concilium. Para esses senhores, então, o importante é o transcendental, se aplica a todo. Todos os seres humanos, pelo mero fato de ser homem, já está aberto a Deus, é ouvinte da palavra, é um cristão anônimo, portanto, é um cristão implícito. Então, é bom que haja católicos, porque assim, esses vão ser cristãos explícitos, né? Mas, claro, a experiência explícita ela pode ser maior ou menor. Então, o católico talvez pode ser chamado da maior experiência explícita do ouvinte da palavra. Mas, claro que o protestante também é, segundo esses senhores, né? Então, vocês perceberam uma coisa? Nós temos aqui
uma teoria antropológica do que é o homem, que depois Karl Rahner vai aplicando a todos os dogmas da Igreja Católica para destruir todos os dogmas da Igreja Católica. Olhem só, vamos ver. O que acontece nessa visão? Diz o Stefano Fontana, parece que Rahner já venceu, porque é difundida a tendência de antepor a doutrina à pastoral. Pensa-se que não se possam mais dar preceitos absolutos, que também o dogma seja fruto de interpretação. Seria uma coisa mais predicamental, né? Que tudo na igreja seja dentro da história, quer dizer, do lado de lá, né? Da serradura. Que a revelação se dê no mundo e não na igreja. Que entre história sagrada e história profana não haja mais diferença. Que a praxe contribua na produção da verdade. Isso é marxismo, né? Se é que existe verdade. Que o evangelho não faça sentido ser não lido a partir de uma situação concreta. Que a moral tradicional da igreja acerca da sexualidade tenha sido superada. Que não se possa jamais julgar, nunca julgar ninguém, tá? E daí avaliar à luz da razão e da fé nenhuma situação objetiva da vida. Tá cheio de católicos que dizem, eu não julgo. Quem é você para julgar, né? Não julgo de jeito nenhum. Por quê? Porque a situação concreta, né? O do lado de lá é o que está dizendo que isso não é nada que você está julgando, né? Que não possa mais falar de alma, que a fé seja uma experiência existencial, que possam ser ordenadas padres também às mulheres, que os bispos e párocos devam ser indicados desde baixo, que a igreja docente, a igreja dos magistérios, deva aprender da igreja discente, que o centro da vida cristã seja a misericórdia, sim, a verdade e a justiça, que Deus em Cristo tenha já salvado a todos e que o inferno é mito, assim como o pecado original, demônios, milagres, tudo por água abaixo. Aí vocês entendem por que o padre Lancelotti fala das doiduras que ele fala e o James Martin, o jesuíta sacerdote norte-americano, fala outras doiduras e algum jesuíta fala que o inferno não existe, que o demônio não existe, que tudo é balela, né? Bom, o Gabriel Martins pergunta o seguinte, qual a posição do Papa Francisco em relação à teologia rahneriana? Então, nós vamos fazer o seguinte, Gabriel, nós vamos pedir para o Papa Francisco fazer um seminário sobre Rahner e o comunismo e sua posição sobre Rahner, tá? Como isso me é impossível, eu vou deixar para lá, tá bom? Especialmente porque eu não quero complicações para o meu lado, tá bom? Mas uma coisa é certa, olha só. O Papa Francisco ele já se manifestou várias vezes que ele é da chamada Teologia del Pueblo, né? A Teologia del Pueblo é uma teologia, né? E ele falou isso claramente, não estou inventando nada, né? A Teologia del Pueblo é a teologia da libertação em chave argentina, tá? Isso daqui é claríssimo. E ele cita algumas vezes em algumas obras suas, inclusive o famoso Lúcio Guerra. Lúcio Guerra é o Leonardo Boff da Argentina. Isso ele cita, não estou falando nada oculto, basta ver. Por exemplo, leiam, os padres sabem, os padres que estão me assistindo conhecem muito bem aquela carta aos sacerdotes que o Papa Francisco escreveu. Ele cita, se não me engano, 2 vezes o Lúcio Guerra, né? Que é o pai da Teologia del Pueblo argentina, que é uma teologia, que é a versão argentina da Teologia da Libertação. O Papa Francisco, ele é jesuíta, né? E assim como, enfim, como os jesuítas, como os dominicanos fecharam um bloco com Santo Tomás de Aquino, quando veio Santo Tomás de Aquino, o mais natural é que os jesuítas fechem um bloco com Rahner, né? Então, a Teologia da Libertação, sem dúvida alguma, foi a presença do comunismo na igreja. É a presença do comunismo na igreja. É a presença do comunismo na igreja. Uma corrente de orientação marxista. Agora os padres que estão me escutando talvez vão me corrigir e vão dizer assim, não, mas tem uma teologia da libertação boa, né?
Eu sei, queridos padres, que leram os documentos sobre a teologia da libertação, gloriosamente emanados pela Congregação da Doutrina da Fé, quando era prefeito o Panzerkardinal, né, o cardeal tanque, né, como foi chamado, Josef Ratzinger. Eu sei dos dois documentos. Eu sei que nesse documento fala que existe, pode ser que exista uma teologia da libertação que não seja de cunho marxista. O que acontece é que eu não conheço essa tal teologia. Ela existe no documento do Magistério da Igreja, está até bonito, né? Mas qual? A teologia do povo da Argentina? Não. Estuda melhor esse trem, verá. Não é assim, não. Então, talvez ela exista no papel. Você vai falar, hoje é dia da Madre Teresa de Calcutá. Madre Teresa de Calcutá, hoje é dia dela. Que maravilha, né? Então, a teologia da libertação boa, sem cunho marxista, é a Madre Teresa de Calcutá? Não vamos forçar, esse é anacronismo. Madre Teresa de Calcutá nunca precisou de teologia da libertação para fazer todo o bem que ela fez, nunca. São Vicente de Paulo nunca precisou de teologia da libertação marxista para fazer todo o bem que ele fez. A Santa Dulce dos Pobres nunca precisou de teologia da libertação comunista para fazer todo o bem que ela fez. Os santos não se moviam por essas coisas. Nada a ver com teologia da libertação boa. Isso não é a teologia da libertação boa. Onde é que existe esse trem? A teologia da libertação é essa corrente de pensamento de orientação marxista que surgiu no século XX, representada por autores como Gustavo Gutierrez, João Sobrino, Juan Luís II, Leonardo Boff, Carlos Palácio, Benedito Ferraro, Ignacio Elacuria, entre outros. Para eles, o reino de Deus é a justa ordem temporal socioeconômica. Repito, o reino de Deus é a justa ordem temporal socioeconômica. Vocês acompanharam a minha aula toda? Acaso isso não ressoa o princípio marxista? Exatamente tal qual enunciou Karl Marx? Toda a teologia para esses autores, em lugar de partir da revelação de Deus, deve pautar todas as realidades, vendo a realidade social, a miséria humana e somente depois referir-se a Deus, que por sinal vai ser assim talvez essa água benta jogada numa aristocracia para ver se a gente pouco a pouco vai ganhando espaço numa mentalidade mais bem menchevique, ainda que em alguns momentos foi bem bolchevique, mas a gente tem que ir com calma.